Nós estudaremos então o livro de Jeremias, né? E o pastor aqui também desafiou a igreja para que lesse o livro de Jeremias, e eu não vou me atrever a perguntar quem leu. Fiquem tranquilos, tá bom? Fique entre você e o Senhor, mas eu continuo com esse desafio de você ler o livro de Jeremias. Venha, leia, estude, anote suas dúvidas. Pergunte. Se nós soubermos, nós vamos responder. Se nós não soubermos, nós vamos procurar e vamos responder. Mas vamos aprender e vamos crescer juntos. Leia o livro de Jeremias. Eu não sei se vocês conseguem ler aqui. Se não conseguem, eu vou pedir para o Xará colocar o texto de Jeremias 17:7, que é o nosso texto base para esse semestre. Nosso texto base para esse semestre. Acho que fica melhor ele colocar ele grande. E eu vou pedir para vocês, para que nós possamos ler juntos. Diz assim Jeremias 17:7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Repete comigo, querido. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E se nós formos apenas para fins didáticos repetir dessa maneira, repita comigo. Eu confio no Senhor. Minha esperança é o Senhor. E agora repita. Eu sou feliz. Sou afortunado. Sou próspero. Ditoso. Venturoso. Eu sou abençoado. Abençoado, venturoso, ditoso, o homem que confia no Senhor. Somos, não seremos. Somos aquele que confia no Senhor, aquele que a esperança é o Senhor. Amém? Livro de Jeremias. O que deu na cabeça de vocês estudar o livro de Jeremias? Vocês estão loucos? Como assim? Por quê? Tinha uns temas tão legais. Estava vindo numa toada tão bacana. Estudar o livro de Jeremias. Um livro tão difícil, tão antigo. Sério? Sério. Bom, como disse o Silvio aqui, ele falou que o Senhor mandou. O Senhor mandou a gente estudar. Talvez o porquê disso ele vai responder aos longos da aula. Mas, em segundo lugar, porque a Bíblia, ela é atual. Ela fala de coisas atuais. E ela fala aos nossos corações ainda hoje. Deus não precisa de atualizações. Deus nos ensina lá em Romanos 15:4. Diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Queridos, nós precisamos de esperança. A nossa esperança é o Senhor. Mas que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Portanto, estudar o livro de Jeremias nos traz muitos ensinamentos. Muitos ensinamentos. E vocês vão perceber o quão atual é o livro de Jeremias. Quantas coisas podemos colocar nos nossos dias. E aí ontem eu fiquei muito feliz com uma mensagem que recebi do nosso querido Marcelo Majeica. Recebi uma mensagem dele por volta das 7.
7 da noite, eu falei, ué, ô Barba, tudo bem? Pensando, de repente a gente fazer uma aula conjunta amanhã. Falei, tudo bem, eu acho legal, mas eu não ia falar para você, porque começo do semestre, você já tem a sua aula preparada, seu cronograma, mas eu pensei muito nisso, porque Jeremias era muito jovem, e fala sobre isso. Talvez essa aula fosse muito legal ter junto, mas não queria eu, falar. Então recebi isso, o Senhor trabalhando em todos os aspectos. Então saiba, jovem, você adolescente que está aqui, o Senhor te quis aqui essa manhã. Não fui eu, não foi o Marcelo, não foi a Cris. O Senhor disse, deixa eles aqui. Então preste atenção, porque o Senhor tem uma palavra para falar com você essa manhã. Amém? Essas são poucas as razões pelas quais nós vamos estudar o livro de Jeremias. E aí, eu queria dar uma introdução do livro de Jeremias, onde nós vamos compreender um pouco mais do porquê estudar Jeremias. O livro de Jeremias contém as profecias, advertências e os ensinamentos que fizeram parte do ministério do profeta Jeremias ao reino de Judá, ao sul. Naquela época, muitos líderes, o povo de Jerusalém, eles rejeitaram a Jeremias, rejeitaram outros profetas e continuavam a pecar. Jerusalém foi destruída e muitos judeus foram levados cativos para a Babilônia. E este livro nos ensina que a aliança entre Deus e Israel não faz com que o povo tenha tranquilidade ou paz em todos os momentos. Será que a gente já consegue colocar um pouco de semelhança com a nossa vida? Teremos paz em todos os momentos? Pelo simples fato de sermos crentes, teremos uma vida plena, tranquila e sossegada, suave? Não, não é essa a promessa do Senhor. Mas a grande diferença é que, para eles, naquela época, se eles não cumprissem a parte deles na aliança, não dessem ouvido à palavra, como foi dito aqui, quem tem ouvido ouça, eles perderiam o cuidado e a proteção de Deus. E aqui esta é a grande diferença para nós, povos de Deus, após a morte de Jesus, a morte do Messias. Porque depois que Jesus morreu, nós somos habitação, nós somos selados pelo Espírito Santo. Não perdemos jamais nem o cuidado, nem a proteção, e tampouco a nossa salvação. Amém. À medida que nós estudarmos o livro, nos aprofundarmos no entendimento da aliança entre o Senhor e o seu povo, nós vamos entender e compreender como o Senhor trabalha com aquele que o segue, com aquele que está junto do Senhor. Nós vamos entender como o Senhor faz para restaurar o seu povo e como Ele os ajuda a sobrepujar os efeitos do pecado. Eu e você temos pecado. A palavra nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a pergunta óbvia é, então, que diremos, pois? Vamos continuar pecando, já que é muito melhor? De modo nenhum, de modo nenhum. O Senhor Jesus está conosco e Ele diz no seu Salmo, de número 23, que todos gostamos, que diz, não é esse que eu quero ler, é o último. Misericórdia e bondade estarão contigo todos os dias. Todos os dias. O cuidado do Senhor, as misericórdias do Senhor estão conosco todos os dias. E assim devemos viver. Nós
aprendemos também no livro de Jeremias que Deus deu a cada um de nós uma responsabilidade a ser cumprida. O jovem Solar aqui falou sobre responsabilidade com o seu ministério, mas ele diz a cada um de nós que nós temos responsabilidades dentro da casa do Senhor, mas nós temos responsabilidades fora da igreja. E em tudo quanto fizeres, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus. Mas Deus nos deu responsabilidades a serem cumpridas nessa vida. E que, a despeito de quão difíceis são os nossos dias, eu tenho certeza que os seus dias são difíceis. Certeza. Não são mais difíceis que os meus, mas são difíceis para você, assim como os meus são difíceis para mim. Essa semana, a Andréa, na quinta-feira, falou assim para mim: você não quer pedir para outro dar aula, não? Falei: não, o Senhor mandou eu dar aula. Mas que horas? Eu não sei, eu vou fazer, porque o Senhor está comigo, porque o Senhor pediu para eu falar. A minha semana foi difícil? Foi. Mas foi mais difícil que a sua? Não. Mais difícil do que a da Célia? Não. Mais difícil do que a do Guilherme, que já está em casa? Não. As nossas semanas são difíceis. Amém. Tudo posso em Cristo, que nos fortalece. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Mas nós precisamos nos dispor. Nós precisamos dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Sou eu, o Senhor me deu a responsabilidade, o Senhor deu para mim. Eu não posso me calar, eu não posso deixar de falar de Jesus. Ah, mas a minha semana foi tão difícil. Ah, mas aconteceu isso. Ah, mas aconteceu aquilo. Irmão, você quer saber o que acontecia na época de Jeremias? E ainda assim ele não se calava? Vamos estudar. Vamos ver se seus dias são difíceis mesmo. Ou nós somos a geração mimimi? Muitas vezes não. Muitas vezes a semana é difícil mesmo. Mas muitas vezes, sejamos honestos, nós com o Senhor, a gente faz muito mimimi. A gente faz muito biquinho. E a gente faz pouco pelo Senhor. O Senhor nos deu responsabilidades. E independente das situações que nós vivemos, nós precisamos cumpri-las. Filipenses 1,6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. O Senhor está com você para completar aquilo que Ele te deu como responsabilidade. Se coloque à disposição. Se coloque à disposição. Não é uma reforma de casa, não é uma doença, não é uma dificuldade no emprego, no trabalho, que vai te tirar a responsabilidade que você tem diante do Senhor. E a principal delas é: ide pelo mundo e pregai o Evangelho. Esta é sua responsabilidade. Essa é nossa responsabilidade. Você já consegue se identificar um pouquinho com o livro de Jeremias? Por que o Senhor disse para a gente estudar Jeremias? Quais são as responsabilidades que o Senhor tem colocado diante de ti? Quais são as dificuldades que o Senhor tem colocado para que você possa vencê-las em nome de Jesus? Você tem confiado no Senhor para cumpri-las? Ouço aqui um passarinho dizer que foi a oração da semana passada. Foi isso aí. A vida é bom, hein?
Quais são os desafios que você tem encontrado para cumprir as suas responsabilidades? Você tem confiado em Cristo? Ou você tem confiado e se esforçado à sua maneira, no seu braço, na sua força? Você tem colocado as suas esperanças no Senhor para cumprir as suas responsabilidades? Ou tem colocado as suas esperanças no seu emprego, no seu patrão, muitas vezes no jogo para conseguir um dinheiro rápido e fácil? Talvez a sua esperança esteja no pastor da igreja, que, não me entendam mal, é um homem separado para cuidar das suas ovelhas, mas a nossa esperança não está no pastor de nenhuma igreja, e eu não estou falando só desta, está no pastor supremo que é Cristo. Mas nós, como humanos, colocamos as nossas esperanças no lugar errado. Confiamos em coisas erradas. Confiamos no dinheiro, confiamos no trabalho, confiamos em pessoas, confiamos que outros vão fazer aquilo que nós não fazemos. Mas o livro de Jeremias, ele traz que as responsabilidades que o Senhor colocou para cada um de nós, somos nós que temos que fazer, abençoados pelo Senhor, que há de cumprir a obra que Ele mesmo começou em você. E Ele não nos desampara. Ele é fiel. Ele faz a obra. Entenderam por que estudar Jeremias? Essa é uma razão muito simples pela qual nós devemos estudar o livro de Jeremias. Quem escreveu então o livro de Jeremias? Abra lá a sua Bíblia em Jeremias 1, de 1 a 3. Jeremias 1, de 1 a 3. Diz assim: palavras de Jeremias, filho de Hilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Anatote. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Aqueles que querem ser pais e mães, tem muitos nomes bacanas aqui na Bíblia, viu? No livro de Jeremias, para você dar para os seus filhos. Vocês vão ver outros no dia de hoje. Mas olha, é uma criatividade muito boa. Então, quem escreveu o livro de Jeremias? O próprio Jeremias escreveu boa parte do livro. Vamos lá para Jeremias 36:4. Que nós veremos que não foi apenas Jeremias que escreveu esse livro. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias. Escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este, o Senhor, havia revelado. Então Jeremias também ditou ali aos seus escribas, um deles Baruque, que escreveu parte do livro de Jeremias. Então, Jeremias escreveu uma parte e outra Baruque. Quem foi Jeremias? O Antigo Testamento fala bastante sobre a vida, sobre o ministério do profeta Jeremias. Jeremias era filho de Hilquias, nasceu na cidade que a Andréa vai falar. Você me corrigiu, qual é o nome da cidade? Anatote, viu? Então, nasceu em Anatote, que era uma pequena vila sacerdotal, cerca aí de 5 quilômetros ao norte de Jerusalém, no território de Benjamim. Isso está lá em Josué 21, 17 e 18, e Jeremias 11, 21 e 23 também nos coloca essas informações. Pois não. De Anatote, não. Segundo nossa irmã Ionício, eu estou dizendo para quem está em casa, Anatote significa
orações respondidas. Viu? Anote aí na sua Bíblia. O microfone está ali. Assim, então, quando você quiser falar, só levante sua mão, espere o microfone, e aí todos serão ouvidos propriamente, tá bom? Então, ficava aí a 5 quilômetros ao norte de Jerusalém, no território de Benjamim, né? Aconteceu e foi escrito mais ou menos em 650 a.C., no final do reinado do rei Manassés. O seu pai de Jeremias, chamava Hilquias, um sacerdote. Não é o mesmo Hilquias que serviu no tempo de Josias, que está lá em 1 Reis 22:8, não é o mesmo, então não confunda. Depois você estude um e outro, vocês vão ver por que não confundir. Provavelmente ele é descendente do sumo sacerdote Abiatar, se vocês quiserem ir anotando os nomes aí para dar para os filhos e netos. Abiatar, a quem o rei Salomão baniu de Anatote. Isso está lá em 1 Reis 2:26. Jeremias foi um profeta, profetizou ali em Judá, no século 7, início do século 6. Ele foi esse período que teve o declínio do Reino do Sul, né, muito marcado pelos reinados dos últimos monarcas. O profeta Jeremias falou sobre o avanço inevitável de Babilônia, e aí que culminou com o exílio do povo judeu. Né? Jeremias nunca se casou, está lá em Jeremias 16:1 e 2. É interessante que a Bíblia diz de uma forma tão explícita sobre este assunto, né? Mas está lá em Jeremias 16:1 e 2, que Jeremias nunca se casou e nunca teria filhos daquela região, e aí o texto explica por quê. Eu não vou entrar porque estudaremos mais para frente. Mas ele dedicou toda a sua vida adulta ao ministério profético, né, a falar das coisas que viriam sobre o Senhor Jesus. Seu trabalho se estendeu por 4 décadas, passou aí por muitas situações diferentes e complexas que nós vamos falar nas próximas aulas. Jeremias, além de profeta, era um sacerdote, e ele viveu num dos períodos mais conturbados da história do Oriente Antigo. Quando Jeremias nasceu, Israel, o reino do norte, com a capital em Samaria, já tinha caído por pelo menos 70 anos diante do Império Assírio. Então era uma época bem simples, bem tranquila, né, que eles viviam. Aqui eu vou pedir licença ao estudioso de hebraico, seminarista, eu quase pastor já, falta pouco, para falar aqui como eu estudei, viu? Então você me corrija aí se estiver certo. Mas o nome Jeremias, ele tem 2 possibilidades de escrita no hebraico. Uma um pouco mais longa, aí André, você me corrige se a pronúncia estiver errada. Mas a mais longa, ela é Iermeiaú, né? E a mais curta é Iermeia-A. No grego, Ieremia. Tudo bem? 6,5. Aí sim. Existem algumas possibilidades para o seu significado. Eu encontrei ao menos 3. Que pode ser: o Senhor edifica, no sentido de exaltar. Pode ser: o Senhor lança, ou ainda, que é o que mais tem aí dos estudiosos falando, elevado por Deus. Então nós podemos entender o que o Senhor faz na vida de Jeremias e o significado do seu nome, que é elevado por Deus.
Se nós considerarmos também o significado do nome do pai do profeta Jeremias, que era Ilquias, que em hebraico significa o Senhor é a minha porção. Então, Ilquias o Senhor é a minha porção. Nós entendemos que a família de Jeremias era fiel ao Senhor, mesmo durante as terríveis práticas idólatras durante o reinado de Manassés. E aí vem mais uma perguntinha para vocês. Como você e a sua família se comportam em tempos difíceis? Em meio a idolatrias, em meio a mudanças de valores, em meio a tanta bagunça. Nós não vivemos uma situação simples, não só no nosso país, mas no mundo. Como você se comporta nesses tempos? Se amolda? Se conforma? Se comporta? Obedece? Ou você continua firme e serve ao Senhor, confiando nele e depositando a sua esperança nele? Essa é uma pergunta que nós temos que responder para nós mesmos. Nós já vimos então que Jeremias começa seu ministério em 626 a.C., no 13º ano do reinado do rei Josias. Nós lemos Jeremias 1 e 2. Continuou a pregar até depois da queda de Jerusalém, cerca de 586 a.C. E as suas pregações coincidiram com o ministério de outros profetas, Sofonias e Urias. Algumas das palavras de Jeremias foram registradas antes da destruição de Jerusalém. Nós podemos ver isso depois lá em Jeremias 36, 32. Mas nós vamos estudar isso mais para frente. Aqui, jovens, porque fiquei muito feliz com a presença de vocês, queria falar um pouquinho sobre a sua infância e a sua juventude. Durante a infância do profeta Jeremias, os reinados de Manassés e Amon, eles foram caracterizados pela apostasia e pela idolatria. A gente vê isso lá em 2 Reis 21. Eles negaram a fé, não podia mais existir. Como assim você é crente em pleno século 21? Estamos em 2023, quase em 2024. Como assim? Como assim você acredita nessas coisas? Como assim você acredita em Adão e Eva? Fala sério. Você acredita num judeu que veio, que morreu, que ressuscitou, que está vivo? Aleluia. Amém. Sim, é nesse Jesus que nós cremos. Porque a palavra de Deus assim nos conta, porque a palavra de Deus assim nos diz, porque ela testifica, porque Jeremias vai falar das coisas que viriam ainda e que nós vamos ver o seu cumprimento no Novo Testamento. E se fez essas coisas assim, por que não fará todas as outras coisas que nos estão ditas neste mesmo livro? O próprio rei Manassés anulou todas as reformas que o seu próprio pai tinha colocado. E apesar disso, na cidade de Anatote, que significa orações respondidas, Jeremias teve contato com a tradição religiosa do seu povo. Cresceu num lar temente à obediência. Agradeça porque os seus pais te trazem à igreja, estão com vocês, insistem para que vocês leiam a palavra do Senhor, que vocês conheçam a palavra do Senhor, porque isso é fortaleza para vocês. Isso não é motivo de orgulho para seus pais, mas isso é fortaleza para vocês se armarem, para vocês criarem as suas convicções para com este mundo.
Agradeça a vida dos seus professores, tanto do Ministério Infantil quanto dos adolescentes, que insistem com vocês em estar nas programações, em falar de Jesus o tempo todo, em ler a palavra, em querer acampar dentro, em querer acampamento, em querer piquenique, em querer ir no parque, em querer que vocês estejam juntos. Agradeça pela vida deles. Para que vocês cresçam conhecendo a Cristo, conhecendo o Senhor Jesus, apesar deste mundo louco que nós vivemos. Desse mundo que prega outras coisas, neste mundo que prega valores completamente distintos. Quantos viram uma reportagem no UOL, acho que foi no início dessa semana, de um japonês que pagou 75 milhões para se transformar num cachorro? Várias cabeças balançando. Pagou 75 milhões para se transformar num cachorro, uma collie, bonita collie, mas que com a patinha assim dá tchau para as pessoas. Procura. Sim. Sim, a fantasia é espetacular também, por 75 milhões, né? Se não fosse. Mas essa é a loucura do mundo. Você se transforma no que você quiser, você se declara o que você quiser, ao seu bel prazer. O que as coisas aconteciam aqui? Mas como ele se impunha, como ele falava, quais eram as responsabilidades de Jeremias? Qual é a sua responsabilidade? Em quem você confia? Em quem você deposita a sua esperança? Mudou. Desculpa. São só 72. É que eu vi MI, para mim é milhões, então cabeça meio... Quer falar? O microfone está ali. Não. Espera aí, o Silvio está com o microfone ali, depois tem o Marcelo, depois você. Pode falar. Rogério, pelo pouco que eu estou lendo Jeremias, comecei a acompanhar, é muito interessante. Mas um dos principais focos aí que eu percebi que o Jeremias foi chamado, ele foi profeta lá por 40 anos, Judá, e qual que eram os dois principais focos dele lá? Contra quê? Idolatria e imoralidade. Qual foi esse ano que ele pregou isso? Que ano foi? Você citou aí? 562 anos de Cristo. E hoje a gente vive o que hoje? Nos tempos... Mesma coisa? Não mudou o nome? E muito pior. Mas hoje é o que? Idolatria e imoralidade. Está muito forte isso. Atual, né? Marcelo. Ele levantou depois de você, mano. Foi? No Google Meet mostra aqui, ó. Os mais velhos, então, em primeiro lugar, Luiz Marcos, obrigado. Eu não sei se você vai voltar a esse assunto que você falou de apostasia, você vai falar mais para frente, mas eu queria dar uma ênfase, né? Porque isso é muito sério, né? A gente que está em estudo com outros irmãos, né, de outras igrejas, talvez a gente não tenha tanto conhecimento, mas quando a gente está reunido e tem testemunho de algumas pessoas, isso é muito presente nas igrejas, a apostasia. Até uma vez, quando eu estava pregando aí, eu falei sobre isso e queria dar uma ênfase, porque é muito sério. Né? A apostasia é o abandono da fé, ou seja, você renuncia àquilo que você cria. Se abandona, simplesmente, das costas, não quer mais saber. E até testemunhos de pessoas, até eu mencionei isso, de pessoas que levaram outras a conhecer Jesus Cristo, ou seja, aquelas pessoas que foram um marco para a vida de uma pessoa que levou a Jesus, e a pessoa foi um instrumento de Jesus para aquelas outras pessoas, ela simplesmente abandonou a fé. Aquele que era um evangelista, aquele que pregava a palavra de Deus, as obras de Jesus Cristo na cruz, aquela convicção que ele tinha, de uma hora para outra, ele abandona. E isso é presente nas igrejas. É atual. É atual. É de hoje. Não é só nessa época. Pastores também estão abandonando os seus ministérios, sendo apóstatas. Então, vamos ficar atentos quanto a isso. Eu só queria
Não, Faça perfeito, um Marcelo. marca-texto aí na sua palavra. Perfeito, tá? porque é isso, né? E a gente vem falando da Bíblia ser atual, e aqui o contexto era de apostasia, e hoje em dia nós vemos muitas coisas acontecerem de abandono, não de afastamento, como eu disse, mas de abandono da fé, né? E é muito sério. E por isso, de novo, eu louvo a Deus, porque vejo os nossos adolescentes crescendo, amando ler a palavra, né? E o incentivo não só deles, mas nosso, dessa igreja, de todos nós, em que vocês cada dia mais se firmem na palavra, se firmem em Cristo Jesus, para que vocês não abandonem essa fé, para que lá na frente nada possa te desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que vocês sigam olhando firme para Jesus. Obrigado, Marcelo. Só continuando o que o Marcelo falou, em Jeremias, né, Deus manda Jeremias falar para Jerusalém que eles se afastaram realmente de Deus e estão praticando adoração a outros ídolos, né, como incenso e outras coisas. Como ele falou, realmente outras igrejas, até pastores, estão fazendo práticas que não agradam a Deus. São pessoas que às vezes são até salvas, mas estão praticando coisas que não agradam a Deus. E acham que estão no caminho certo. E querem induzir outras pessoas a fazer o mesmo. E muita gente acha que está no caminho certo. Isso que é o perigoso, né, Rogério? É que, de novo, né, se a gente se ativer, né, a palavra de Deus, a gente consegue colocar quais são os parâmetros, né, e olhar, porque quando nós lemos a Bíblia, ela nos mostra quem somos, e somos pecadores, né? Não temos condição de ler a palavra e dizer eu sou digno de algo, né? E infelizmente muitas pessoas querem satisfazer aquilo que elas querem, por mais que elas falem, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, estou fazendo da minha maneira. Não é desta maneira. O Senhor colocou a palavra do Senhor para nos instruir o como adorar, o onde adorar, o como fazer, o como falar, o como se portar, o como se vestir, o como falar, e essas coisas são atuais. Não é porque me satisfaz ou me agrada que está certo e eu tenho que fazer, mas infelizmente muitos entram por esse caminho, por essa seara e vão fazendo. Silvia, você queria falar, Marcos, mas você passou a palavra. Desculpa, Antônio, não tinha te visto aí. É tão importante isso que é além da heresia, né? A heresia é simplesmente você fazer o contrário, você crê, mas você contesta. A apostasia você nega, você nega, abandona. É isso aí. Só a Silvia, daí você. Isso está em 1 Timóteo 4, a partir do 1, que diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, que é a mesma apostasia, né? Por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Maranata. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. É isso. Cássio. Só o microfone. Em 1 João, capítulo 2, versículo 19, diz assim: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram, porque se tivessem sido os nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Vós possuís unção que vem do Santo e tendes o conhecimento. Aí só respondendo para D, né? E talvez a gente pegue uma época mais gloriosa da igreja. Talvez, né? Deus tenha misericórdia de nós, porque a glória da igreja é a perseguição. É quando Deus vai fazer a separação, onde esse mundaréu de gente que se diz crente vai ter que ser provado. É isso. Estamos prontos? Estamos prontos para a responsabilidade que o Senhor colocou? Aonde está a nossa confiança? Em nós? Nas coisas? Em outros ou em Cristo? Aonde está a nossa esperança?
É no Senhor? Ou é no governo? Ou é nas alianças? Ou é em outra coisa? Esse é o momento. E há de chegar um momento em que você precisa se posicionar. Quem é você? Em que você crê? E essa é a nossa responsabilidade. Você está pronto? Você conhece? Estude a palavra. Estude o que nós estamos falando de Jeremias, para a gente ver o que aconteceu e como nós podemos fazer. Quais são as atitudes que nós devemos ter. Você queria falar, Marcos? Não? Ótimo. Que bom. Então usa a sua aula, tá bom? É isso, total. Citei o versículo, né? É isso. Quando o rei Manassés morreu, Jeremias tinha aí cerca de 10 anos. 10 anos. De novo, por isso fico feliz que os nossos adolescentes estão por aqui. E ele falou para o Senhor: Senhor, eu sou muito novo. Não dá para eu falar, né? E aí Jeremias 1:5, eu queria que só os adolescentes lessem, por favor. Jeremias 1:5. Está lá na tela. Ó. Vamos lá? Vamos lá, forte. Pode ficar de pé para a gente ouvir. Vai lá. Fica de pé. Muito bem. Se projeta a voz. Isso. Boceja, acorda. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Antes que você saísse do ventre da sua mãe, eu te constituí. A minha versão dizia assim: eu te santifiquei e te constituí profeta. O Senhor Jesus, antes de vocês nascerem, sabia que vocês viriam a este mundo, no lugar onde vocês nasceram, e colocaram vocês para aprender do Senhor, para que vocês tenham a responsabilidade de falar dele. Que vocês falem do Senhor o tempo todo. Ah, mas eu sou muito jovem. Isso foi dito quando ele tinha 10 anos de idade. Né? Vai mais para frente aí, no 7. Jeremias 1:7. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás e tudo quanto te mandar, falarás. Não tem por que você se calar. O Senhor é contigo. Fala, Silvia. Esse Jeremias 1:5 aí nos faz uma pergunta. Aborto pode ser feito? Na verdade não faz pergunta, ela responde, né? Para quem acha que ainda não é uma vida, ainda isso, ainda aquilo. Ela nos responde, ela não faz uma pergunta. Né? Diante do chamado de Deus, Jeremias se alegou incapaz. E nós lemos aí que o Senhor o constituiu e que falaria a ele. Mas não foi só ele que foi assim. Moisés também disse que era duro de boca, que não conseguia falar. O rei Salomão fez uma observação semelhante, mas o Senhor nos diz: ide pelo mundo e pregai a toda criatura. Ide e fazei discípulos em nome do Senhor Jesus. Isto não foi dito para uma pessoa em específico. Isso foi dito para nós. Isso é uma ordenança do Senhor para nós. Nós já vimos muitas pessoas ouvirem de crianças a palavra do Senhor e serem tocadas. Vocês são sim instrumentos do Senhor. Aonde vocês estiverem, levantem a sua voz. Não é porque você é um adolescente
que você não tem autoridade em Cristo para falar do Senhor, porque você tem. Você está na sua escola vendo coisas erradas, se posicione, saia, fale. Não fique quieto, não participe, não faça parte daquilo que é errado. O Senhor Jesus quer te usar. O Senhor Jesus quer que você exerça a sua responsabilidade, independente das dificuldades que se levantarão. Ah, mas eu vou ficar sozinho na minha turma. Não vai. O Senhor, Ele não é bom, Ele é maravilhoso. O Senhor faz coisas que nós não conseguimos entender. Como diz lá em Colossenses 3, né? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pensamos ou pedimos. Eu não ia comentar aqui, mas essa semana, além, né, de todas as coisas que aconteceram com a Andréia, eu vinha já há algumas semanas, e quem esteve comigo em reunião de oração pode testificar, que pedi para orarem pelo meu emprego. E essa semana, o Senhor, num dia em que a Andréia ainda estava no hospital, e a logística toda de ir buscar os filhos, depois levar lá para o hospital, enfim, o meu chefe me chama, fala: eu precisava falar com você. Não, pode ser por vídeo? Não, eu preciso falar com você ao vivo. Ok, vamos. E ali fez um reconhecimento para a minha pessoa. E eu não estou dizendo isso por exaltar, não. Eu estou dizendo isso porque o meu entendimento como humano é que eram outras coisas. E o Senhor falou: tá vendo? Eu é que cuido. Eu é que faço. Fica na sua. Continua. Só faz o que eu te mando. Não queira fazer na sua. Então, numa semana difícil, que foi por toda a internação, o Senhor, além de trazer a Andréia de volta para casa na sexta-feira, antes do que a gente esperava, ainda fez algo muito maior, muito além do que eu podia pedir ou pensar, e só disse assim: faz o que eu te mandei. Só me obedece. Confia. Põe a sua esperança em mim, não nas coisas do mundo. Eu queria deixar isso com você nessa manhã. Não coloque a sua esperança em nada deste mundo, porque você vai se decepcionar. Confia no Senhor. Coloque a sua esperança no Senhor. Ainda que você seja jovem, ainda que você seja criança, não deixe de falar do Senhor Jesus. Jeremias tem muitas coisas que nós vamos estudar, mas eu queria que você saísse daqui hoje convicto e certo, ou seja, com fé, de que o Senhor cuida de você todos os dias. Não importa o que vem por aí. E essa semana, meu pai, eu conversando com ele, me lembrou, meu pai encontrou uma fita cassete, em que há 50 anos atrás ele conversava com a minha mãe. Ele e minha mãe conversando com meu avô e minha avó, e meus pais na Itália e meus avós em Curitiba, e ele tem gravado isso em fita cassete. E ele se emocionou muito, obviamente, ao ouvir as vozes, né? Porque nenhum dos três está mais com ele. Então, ao ouvir as vozes ali, ele se emocionou bastante, e ele lembrou de uma frase que eu não me lembro quem falou, mas minha mãe dizia muito, né? A sua vida com Cristo. Eu vou começar pela sua vida sem Cristo. É uma derrota constante, não obstante as aparentes vitórias. Mas a sua vida com Cristo é uma vitória constante, não obstante as aparentes derrotas. Eu não sei o que você tem vivido.
Eu não sei quais são as dificuldades que você tem enfrentado diariamente, que são muitas, eu tenho certeza, todos vocês. Mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus está com você todos os dias. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não meça esforços em servir ao Senhor. Não meça esforços em estar na casa do Senhor. Não meça esforços para vir de terça-feira. Venha orar. Venha colocar as suas dificuldades. Venha colocar os seus agradecimentos, os seus pedidos diante do Senhor. Eu garanto para você, não é fácil, mas é prazeroso demais. É gostoso demais. Tente a primeira vez. Eu te garanto que você não vai querer ficar de fora. Não fique longe da escola dominical. Nós ouvimos aqui de manhã o Silvio falando, amanhã será outro, depois outro. A igreja edifica a igreja. Todos nós vivemos no mesmo mundo, mesmas dificuldades. Mas o Senhor cuida de cada um de nós. Não meça esforços para estar no culto, para dar louvor ao Senhor, para adorá-lo, para engrandecer o nome do Senhor. Não meça esforços em ligar para um irmão, mandar uma oração. Manda um WhatsApp numa oração. Hoje em dia o WhatsApp deixa até você fazer videozinho. Olha que legal, você grava um videozinho para o seu irmão. Não custa nada, mas faz um bem danado para quem ele recebe. O Senhor te deu uma responsabilidade. Você sabe qual é. Não fuja dela. Não se esconda dela. Confia no Senhor. Coloque a sua esperança no Senhor.